Você tem o desejo de ter lábios mais volumosos, mais bem posicionados, mas quando já fez preenchimento facial não ficou tão satisfeito, achou que o resultado não foi tão natural? Então talvez você precise de uma microcirurgia na região dos lábios e eu vou hoje falar para você sobre microcirurgias. Sou Anelisa Pavlenko, especialista em harmonização facial e eu vou falar para você hoje sobre as técnicas microcirúrgicas do lábio. Acompanhe aqui que eu vou fazer uma breve explicação sobre elas. Então vamos lá, primeira cirurgia, a cirurgia de lip lift. O nome é em inglês porque a primeira publicação veio em inglês, então a gente usa o nome em inglês, ou seja, a cirurgia de eversão de lábio. Para quem que ela é indicada? Primeira indicação, distância lábio-nariz muito longa. Ah, como é que eu vou saber, doutora Ana, se a distância lábio-nariz está muito longa? Eu pego uma reguinha, essa aqui é aquelas de sobrancelha, que você compra aí em qualquer loja, e eu vou medir da base do meu nariz ao vermelhão do lábio. Então vai lá, posiciona a reguinha, olha no espelho, veja quanto dá essa distância. Olhe bem e veja quanto dá essa distância. Ah, ó, por exemplo, o meu deu 12. Ok, essa distância ela é considerada aumentada quando a gente tem acima de 15 milímetros ou mais, tá? Então, acima de 15 milímetros eu já considero essa distância aumentada. O lábio jovem, o lábio bem posicionado, ele tem abaixo de 15, ele tem entre 13, 14, 12, 11. E o lábio, assim, quando ele é mais envelhecido, quando ele já ganhou tecido, ou quando ele geneticamente tem essa distância aumentada, a gente tem 15, geralmente os pacientes que nos procuram, ele tem em torno de 20, 21, 19, e aí eu tenho espaço então para diminuir essa distância. Quando eu faço uma cirurgia de lip lift, eu vou aumentar, reverter o vermelhão do lábio e o lábio vai dar um up. Segunda indicação, lábio muito fino. Então, aquele paciente que deseja ter um pouco mais de volume, você não vai se transformar, você não vai passar de um lábio muito fino para um lábio volumoso, do tipo Angelina Jolie. Isso não, isso é gradativamente, tá? Primeiro passo é a cirurgia de lip lift. Você vai ter um ganho, embora pouco, mas um ganho no vermelhão do lábio. Por quê? Porque quando a gente traciona o lábio sobe e essa parte que é úmida, uma faixa de mucosa úmida, ela vem um pouquinho para fora e ela vai se transformar. A gente vai ter uma mucosa de transição, depois ela vai se transformar numa mucosa seca. Então, você vai ganhar vermelhão do lábio, você vai ter mais espaço para passar batom. Se você quiser preencher depois, a gente pode associar, mas se o seu lábio fica bom com grande volume de preenchedor, depois da cirurgia esse volume passa para metade ou muito menos um terço. E lábio mal posicionado, aquele lábio que ele não tem uma posição tão legal, aquele lábio que é muito reto. Então, por exemplo, lábio mal posicionado, que ele é muito reto, ele não tem curva, ele não é bem desenhado, a gente consegue reposicionar ele com uma cirurgia de lip lift. Então lembre-se, se você tem a distância nariz, lábio, nariz muito longo, acima de 15, lábio muito fino ou lábio mal posicionado, você é indicado para fazer lip lift. Venha, uma cirurgia muito bacana com resultado muito gratificante. Segunda microcirurgia para lábio é a chamada de corner lift. Poxa, o termo é em inglês por quê? Porque a primeira publicação foi feita em inglês, então a gente costuma usar esse termo em inglês, mas corner é esquina, é canto, cantinho da boca caído, ou seja, a cirurgia para comissura labial. Então, quando que eu preciso reposicionar essa comissura? Quando essas comissuras estão para baixo, indicando aquela boquinha triste. Sabe, com o tempo essa musculatura vai puxando o canto da boca para baixo e naturalmente essa comissura se posiciona numa maneira mais inferior, né? Dando aquele aspecto de boca envelhecida, boca triste. Então eu consigo sim, através de uma microcirurgia, e ela é muito superficial, ela é feita na pele,
reposicionar, deixar essa boquinha feliz. E também quando a gente desenvolve um quadro chamado quielite angular, ou seja, o acúmulo de saliva naquela região traz proliferação de fungos, bactérias e vírus, causando uma inflamação crônica no cantinho da boca. Muitas vezes esse acúmulo se dá pelo mau posicionamento da comissura. A comissura está para baixo e ali começa a juntar saliva e essa saliva começa a se contaminar e começa a inflamar a mucosa. Então a gente consegue resolver isso com uma microcirurgia de reposicionamento da comissura ou corner lift. Então, se você olha no espelho, você acha o seu canto de boca muito caído, dá para corrigir com preenchedor sem cirurgia? Dá, mas muitas vezes vai muito preenchedor e o preenchimento não fica natural. Quando já está um processo mais avançado ou quando naturalmente você tem essa boquinha caída, a gente consegue resolver com uma microcirurgia e ela consegue ser feita junto com o lip lift, o que é mais legal, numa cirurgia só a gente consegue fazer várias cirurgias no seu lábio.